Olá, que bom que você está aqui. Eu estou muito feliz com a sua companhia. Eu estou muito feliz porque você tem assistido os vídeos, que você tem compartilhado, que você tem curtido, você tem comentado e eu estou muito feliz. E eu não posso deixar de pedir para você que está pela primeira vez aqui no canal, que vai ser o primeiro testemunho que você vai assistir de muitos que tem lá no canal, para você se inscrever. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos, porque são muitas bênçãos. E bênçãos, quando a gente recebe, a gente tem que compartilhar. Faça parte desse ministério, tá bom? Se inscrevendo lá, compartilhando, comentando, curtindo, para que esse ministério cresça cada vez mais. Nós estamos na semana que comemora o Dia Internacional da Mulher e eu não poderia deixar de convidar uma mulher para estar aqui contando experiências que ela teve com Deus. A nossa convidada de hoje é a Denise França. Ela é casada, tem 2 filhos, é designer gráfica e está aqui para contar para mim e para você como foi a experiência que ela viveu com Deus. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que você vai aprender muito também. Foi uma conversa de mulher para mulher. Fique aqui e ouça esta história. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Bruna? Ai, que bom. Muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui na semana que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Eu não poderia deixar de convidar uma mulher aqui para falar um pouco do testemunho de como foi se colocar nas mãos do Senhor e Deus, ele prontamente te usou de uma maneira maravilhosa e eu estou curiosa para saber os detalhes desta conversa. E encorajar também as mulheres que nos assistem, as pessoas que nos assistem, a ter essa experiência com Deus como você teve. Então, vamos lá? Conta pra gente? Ok. A minha experiência, meu testemunho, ele não é nada muito complicado e eu acredito que possa ajudar muitas mulheres. Porque a realidade, quando começou, ela é uma realidade muito comum. Aconteceu quando eu tinha os filhos menores, pequenininhos. Eu estava nessa fase com as crianças pequenas, ó. O meu mais velho estava com 3 e pouco já, e o mais novo é 2 anos de diferença, 2 anos e 1 mês de diferença. Então foi nessa época do 1 aninho até quase 2 anos que eu morei num lugar, numa cidade chamada Ibiúna. A gente mudou para lá, acho que no início do ano. E assim, logo que eu mudei, eu estava saindo do centro de São Paulo, muitos prédios, né, pouca interação, e aí eu estava assim, com muito interesse de viver agora numa casa, num condomínio de casas, onde eu achava, né, as crianças vão ter mais espaço para brincar, a gente vai poder interagir com outras mães, e isso vai ser muito bom para nós como família. Eu estava cheia de expectativas. E logo assim, fazendo a mudança, eu já fiquei animada com a possibilidade de sim, ter uma super amiga, de falar de Deus para essa pessoa, de ser uma bênção para outra pessoa também, né? Amém. Então, logo assim, no início que a gente mudou, eu já decidi colocar nas minhas orações como meu projeto missionário as minhas 2 vizinhas. Tinha 2 vizinhas, não uma em cada lado. A gente morava numa encruzilhada, cruzamento, né? E aí, então, a minha casa era como se fosse de esquina, e eu tinha uma à esquerda, e tinha uma na frente, que era seria a segunda vizinha, né? Atrás não tinha ninguém, né? Então, eu coloquei essas 2 vizinhas como meu objetivo de oração, meu objetivo missionário. E eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Vou fazer pratos, vou fazer receitinhas saudáveis, gostosinhas, sempre bem apresentadas. Eu orava antes para escolher o prato, orava durante, estava fazendo, pedia a presença dos anjos enquanto eu estava fazendo. Era assim um momento bem gostoso para mim, e eu acreditava assim com todas as minhas forças que aquilo que eu estava fazendo surtiria um efeito positivo na vida dessa minha vizinha. Então eu orava por ela, pela família dela, sem conhecer, sem nem saber qual era o rosto. E depois vendo assim uma vez ou outra, né, eu não sabia os nomes, e eu fazia isso. Eu fiz isso várias vezes, Bruno. Sabe qual foi o resultado?
Nem. Nunca consegui conversar, nem uma Você levava, por exemplo, você levava ali uma receitinha gostosa e elas, tipo, nem aceitavam ou aceitaram? Aceitavam, só que assim, eu não Não conseguia, dava abertura. os horários não dava certo. Aí quando conseguia assim ver, ela, obrigada, pegava da minha mão e isso não gerava uma conversa. Aí eu pensei, quando devolver, né, ela vai perguntar receita, vai perguntar o que tem, alguma coisa assim. Imaginava, não, ela vinha só o prato e deixava na porta, deixava numa banquetinha lá no portão, sabe? Quando eu via, tava o pratinho lá, no máximo, assim, um bilhetinho escrito obrigada. É frustrante, né? E eu fiz isso algumas vezes, sabe? E não deu certo. A vizinha da frente, então, eu nem a via. Só via quando ela estava entrando no carro, assim, eu via de longe. Não sei nem se eu conseguiria reconhecê-la se eu estivesse no mercado, por exemplo, assim, porque eu via muito pouco. Mas eu continuava orando. Sabe quanto tempo demorou isso, Bruno? Olha, nós mudamos no início do ano, acho que foi janeiro. Já era novembro e eu não tinha conseguido nenhum contato com as vizinhas. Eu só sabia que a vizinha da esquerda era uma japonesa. E aí, por ser uma japonesa, uma senhora já, eu pensava, ela é muito reservada, né? Ela não quer essa interação. Eu já estava até meio desistindo. Mas a da frente, então, senhor, sabe? Nossa, foi muito tempo. Muitos meses. Eu já estava frustradinha com isso, sabe? Às vezes eu até desistia, às vezes eu fazia uma coisa muito bonita, falei assim, esse aqui eu vou dar um pedaço. Nem fiz para ela, mas eu vou dar um pedaço. Aí eu orava, cortava, botava, fazia questão de não colocar num prato descartável para ter esse volta, né? Só me devolvia o prato. Aí, um dia eu estava angustiada com isso, já meio desistindo, né? Poxa, eu achei que eu estava com um objetivo tão nobre, porque lá na Bíblia, em João, diz que tudo que pedires em meu nome, recebereis para honrar o Pai no Filho, né? Então, eu pensava assim, eu estou fazendo uma coisa que honra o Senhor, por que ele não me obedece? Ó? Por que ele não faz o que eu peço? Não me responde, né? Não responde, não facilita, não ajuda, não contribui. Parece que ele não tá nem aí para minha angústia, o que eu tô sofrendo aqui. É tão nobre, né? Isso. Aí, olha, esse sentimento é horroroso, tadinho de mim. Mas, enfim, acho que é compreensível, né? Você ficar frustrada com as Claro. E aí eu lembro... Você pensa assim, eu tô fazendo tudo certo, né? Sim, eu tô fazendo tudo certo. Por que Deus não me ouve? Por que ele não atende o meu pedido? Meu pedido nem é uma coisa ruim, uma coisa tão nobre. Por que não acontece? E você se sentia muito sozinha também. Você queria uma amizade para conversar, né? Eu, naturalmente, sou uma pessoa muito falante, gosto de interagir, gosto de olhar no olho. Então, eu estava sentindo muita falta, porque eu já estava há uns 4 anos, já, né? 3 anos e pouco, com um filho mais velho, só com o assunto de fralda. E assim, essa interação é muito pequena, né? E eu me sentia muito isolada, porque esse condomínio, eu percebi que existia um padrão. Ele é na região serrana de São Paulo, mas ele é perto da Grande São Paulo. Então, muita gente vinha só fim de semana, assim. Então, durante a semana, dificilmente você via alguém passando com um cachorro, né? De vez em quando você via, assim, uma pessoa que visivelmente é o empregado de alguém, mas não tinha essa interação na rua, assim, era tudo muito silencioso. Então, é meio difícil mesmo. Eu não tinha amigos, a não ser aquelas pessoas que a gente já conhece, que interagem, porque meu marido trabalhava na clínica Vida Natural. Então, os funcionários lá, fim de semana, eu fazia uma arte-terapia lá no sábado. Então, era o meu momento, era no sábado, onde eu tinha essa interação pessoal, porque durante a semana, praticamente todos os dias, era só eu e os 2 meninos, né? No final do dia. Mas, enfim, essa necessidade de amizade era uma necessidade real minha, e eu tinha um objetivo nobre, não era um objetivo egoísta. Eu não quero uma amiga para poder chorar minhas mágoas, também, né? Mas eu queria uma pessoa porque eu tinha esse interesse de ajudar, de contribuir. Então, eu fiquei um pouco revoltada com Deus. Por que ele não me atende? Por que ele não contribui, não me ajuda, né? Dá um empurrãozinho, faz essa menina conversar um pouquinho. Eu acho que se ela conversar um pouquinho, ela vai gostar de mim. Ela vai... Eu vou conseguir uma entrada. Oh, meu Deus. É mesmo. Ai. Então, nessa situação assim, eu estava um dia, acredita que era um horário de refeição, preparando alguma coisa na cozinha, que é onde eu tinha uma TV, as crianças brincando, era uma cozinha junto com a sala, então eu ficava vendo eles brincando e ia preparando as refeições sempre de olho neles.
Nesse momento, eu estava assistindo Caixa de Música, que é um programa da Novo Tempo. É um programa onde eles chamam cantores e eles cantam e entre as músicas falam alguma coisa, contam algum testemunho e tal. E aquele dia, era novembro isso, e era um testemunho da Melissa Barcelos. E eu gosto muito dela, né? Ela é muito querida. E aí, numa dessas falas, assim, ela... A Melissa Barcelos é uma cantora, né? Ela tem um ministério de música há muitos anos, da Igreja Adventista, e ela estava se apresentando nesse programa. Conhece? Busque conhecê-la, porque ela é ótima. Vai gostar certamente das músicas dela. Então, a Melissa Barcelos, ela contou um testemunho muito rápido entre uma música e outra, mas que, para mim, foi a resposta para as minhas orações. Foi muito marcante. Eu acho, inclusive, Bruna, que você devia trazê-la, viu? Acho que vai ser muito bom ela contar esse testemunho inteiro, com os detalhes. Eu posso tentar um contato com ela depois. Seria uma benção. Né? Esse testemunho, ela falou de um momento que ela foi para a África. Ela participou de um evangelismo na África. E o resultado, eu vou deixar ela contar no teu próximo vídeo, eu vou só contar o efeito dele sobre mim. O que aconteceu é que eu percebi, diante do que ela falou, que não adianta a gente ser muito capacitado, a gente ter muitas qualidades para fazer acontecer se a gente não simplesmente se entregar. E às vezes a gente está tão confiante que a gente vai fazer acontecer que é necessário a gente se quebrar para poder se render. A gente se frustrar, né? Passar por frustração, passar por essa dificuldade, para a gente realmente entender que não é por nosso meio que a gente vai conseguir fazer grandes coisas. É verdade. E aí, quando eu vi esse testemunho, eu chorei, sabe? Porque era o que eu precisava ouvir. Eu me ajoelhei e falei, Senhor, olha, eu não quero mais, eu tô cansada, eu não vou mais ficar montando estratégia, eu não vou mais ficar chateada que as coisas que eu faço não estão dando certo. Eu entendo que o meu ministério agora é cuidar das crianças. Tudo isso assim na oração, parece que Deus fala, abraça, a gente entende, as coisas se colocam no lugar, sabe? Então, eu lembro que eu levantei daquela oração curada. Amém. Esse foi o primeiro milagre. Amém. Meses de angústia, de agonia, de repente, assim, sabe, eu senti uma paz, uma tranquilidade de que eu não precisava me preocupar mais com isso. E que não era não era um pensamento egoísta, do tipo, não quero mais saber, não vou testemunhar. Não, é o contrário. Eu, inclusive, falei para Deus assim, olha, Senhor, eu tenho as minhas limitações, eu não consigo fazer acontecer porque eu tô com as crianças o tempo todo, então é o seguinte, esse aqui é o meu ministério e eu vou fazer o bem feito o máximo que eu posso. Amém. Senhor, quando eu estiver aqui, se o Senhor quiser, eu estou à disposição. Amém. Se o Senhor quiser, pode trazer aqui, que eu vou estar aqui à disposição, mas eu não vou mais ficar me esforçando para ir atrás, né? E aí isso foi uma cura, porque naquela semana, as brincadeiras das crianças, a rotina diária, ela tinha outra graça, sabe? Eu não estava mais sentindo aquela sensação de frustração, de o que eu estou fazendo, que nada realiza, parece que um dia atrás do outro tudo acontece e ao mesmo tempo parece que não aconteceu nada, né? Você não vê resultado imediato nessa rotina que é bem cansativa, né? E aí, nessa semana, isso já não era um problema para mim, eu estava achando graça, eu estava vendo tudo tão lindo, sarou meu coração. E aí, o milagre não parou por aí. Amém. Quando isso aconteceu, eu estava tranquila já. E a campainha tocou. Quando a campainha tocou, diferente do normal, ela nunca tocava, né? Eu fui lá e vi uma japonesa, mas não era vizinha. Era alguém mais jovem, mais da minha idade, assim. E eu falei, pois não. Quando eu fui, ela estava com o meu prato na mão. Aí ela falou, eu preciso... Obrigado. Aí eu lembrei, olha, eu quero tanto conversar com você, mas eu não tenho condição de conversar agora, então meus meninos estão na banheira tomando banho. Pera aí que eu quero falar com você. Eu catei ela pelo braço e saí puxando para dentro de casa. Você ficou tão feliz de ver uma pessoa na sua porta que você falou, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Mas estou precisando de...
Eu entendi, né? Quando eu vi que o meu prato estava na mão dela e ela era japonesa, ela veio dali. Agora, não é a minha vizinha, mas quem é você? Eu quero conhecer. Só que eu não tinha condição, não tinha tempo de ficar conversando com ela, porque eu tinha ido colocar os meninos para tomar banho e eu sempre dava banhozinho e deixava eles brincando na espuminha, nos brinquedinhos ali, na banheira. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, não se deixa a criança nem 2 segundos, né? Assim, sozinha na água, de jeito nenhum. Então, o que eu fiz? Eu fui arrastando ela para dentro de casa, deixei ela no corredor, fiquei eu e ela no corredor da minha casa. Quando eu tinha visão da banheira, olhei, estava tudo certo. Mas assim, ainda preservando um pouco, né, a intimidade das crianças. Ela não via as crianças nuas, mas ela estava ali comigo na minha parte mais íntima da casa, né? Uhum. Então, mas que bom, quem é você? E tal. Aí ela explicou assim, de forma bem constrangida, que ela era a nora, que eles estavam vindo do Japão, estavam de mudança do Japão, e que eles ainda estavam com vários planos do que eles iam fazer, construir, e eles estavam decidindo ainda qual cidade, qual estado seria melhor para eles se estabelecerem. Então, nessa fase de transição, eles estavam um tempo na casa da sogra. E aí a gente foi conversando assim, deu o tempo do banho. Eu falei, peraí só um pouquinho, rolei as crianças, botei fraldinha, botei roupinha, voltei para falar com ela e o prato lá, né? Aí ela falou que tinha uma criança também, tinha um menino. O menino era da idade do meu mais velho, não sei se era um pouquinho mais velho, mas era assim, era da idade do Arthur. E ele só falava japonês, ele não tinha aprendido português. Eu falei, traz ele aqui para brincar, vai ser bom, os meninos vão gostar. Então, ali a gente já marcou um outro dia. E a partir daí, foram vários momentos. E uma coisa muito engraçada que aconteceu é que quando a gente já tinha mais intimidade, já conversava, a gente cozinhava junto, ela falou que o que surpreendeu ela, que fez com que ela abrisse o coração, porque naturalmente os japoneses não fazem isso, né? São mais fechados. Isso, exatamente. Foi que ela se surpreendeu que eu, sem a conhecer, eu levei ela para a parte mais íntima da casa. E imagina, né? Aquilo que era um problema, na verdade, na hora, na verdade, foi justamente o que Deus usou para dar a ela, eu posso confiar nessa menina. Porque, e assim, você fez isso sem intenção. Sim, obviamente isso aí não foi planejado. Olha. Então, aí está o segundo milagre. Amém. Eu percebo que, assim, esse relacionamento que eu tive com a Luciane, ela era brasileira, filha de pais japoneses, né? Conheceu o marido, morou um tempo lá nos Estados Unidos, lá no Japão, e voltou para cá. Então, ela falava o português perfeito, mas o filhinho ainda não falava português. Mas, enfim, foi muito legal esse tempo, porque a gente teve alguns meses finais, antes de eu me mudar, de interação, e foi muito gostoso, porque eu acredito que ela foi uma bênção para mim. Amém. E eu acredito também que eu fui uma bênção para ela. Numa fase tão difícil de adaptação, né, uma adaptação tão grande como essa, ela só, na casa da sogra, que às vezes, por melhor que a sogra seja, o relacionamento nora e sogra já é desafiador, né? Então, foi muito legal ela ter um apoio, alguém, assim, à disposição dela, e foi muito bom esse período. Esse foi o segundo milagre. Amém. Mas tem mais. Que bom! Conta mais. Pois é, eu já estava assim com amizade com a Luciane, né? E eu lembro de ter inclusive contado para minha mãe, ligado para ela para contar essa experiência, como eu estava feliz de agora ter uma amiga, que eu entendia que foi Deus que mandou, que não foi meu esforço e tudo, eu estava muito feliz com isso. Aí, mas eu continuava orando pela minha vizinha da frente, mas assim, já não era uma oração angustiada, era uma oração assim, cada vez que eu lembrava, eu orava por ela, né? Assim, entendendo que não estava nas minhas mãos isso, mas orava por ela, queria o bem dela. Aí um dia comum, em casa, eu me deparo com uma criança, uma menina, lindinha, toda enfeitadinha, sabe? Na minha sala. Na sala da sua casa? Sim, ela estava na minha sala. De onde ela surgiu, como que aconteceu, a gente não sabia. Aí as crianças, mãe, quem é essa menina? Falei, eu não sei.
Sim. Já começaram a brincar, a criança pequena assim já quer mostrar, olha o que eu sei fazer, olha esse brinquedo, você já viu isso aqui, você conhece, olha o que isso aqui faz, né? E já vieram em volta, e uma menina, né, enfeitada, já querem olhar os detalhes das coisas que ela tem diferente, e ficaram encantadas com ter uma amiguinha ali na sala, né? E aí eu fiquei pensando, de onde surgiu essa menina? Que engraçado! Aí, eis que vem na minha frente, a minha vizinha da frente vem com os olhos deste tamanho, pedindo: meu Deus, me desculpa, pelo amor de Deus, que vergonha, minha netinha. Ai, me desculpa, como é que é, assim, ela achava que estava incomodando, né? Que a netinha dela saiu da casa dela e foi direto para sua casa. Foi, olha, eu nem sabia que ela tinha neta, porque não era comum, eu não via muita coisa acontecendo na vida dela, sabe? Elas eram bem discretas também. E eu não ficava lá, né, de plantão investigando, então eu olhei aquela menina, eu não tinha ideia de onde ela tinha surgido. Quando eu via a vizinha da frente vindo assim com o olho branco, eu falei, bom, já sei que veio de lá, né? Ela disse, ai, minha netinha, vem, fulana. E ela saía, e ela tentava segurar no colo, e ela se esquivava, e ela segurava na mão, e ela tirava. Ela estava determinada a não sair dali. E ela com vergonha, porque a menina não obedecia, tudo. Aí eu falei, deixa ela brincar um pouquinho, olha como ela tá feliz, as crianças estão tão felizes, criança precisa de interação mesmo, olha que legal e tal. Aí ela foi relaxando um pouco assim, sabe? Daí ela, tá, tipo, vou deixar ela brincar um pouco, né? Aí ficamos as duas olhando, falei, e você, tudo bem e tal? Que bom, né, conhecê-la. Aí ela falou assim pra mim, vocês vão se mudar, né? Aquilo foi um choque para mim, porque eu não a conhecia e eu não tinha falado isso para ninguém. Ela já sabe que eu vou me mudar. Aí eu pensei assim, vai ver, ela sabe de muita coisa, né? Eu que não sei nada a respeito dela, mas vai ver, ela sabe muita coisa, ok. Tá bom, eu falei, sim, a gente vai mudar, vamos mudar para Maranhão, nossa, que longe e tal. Aí nisso ela perguntou, o que seu marido faz? Eu falei que meu marido foi transferido. O que seu marido faz? Aí eu pensei, bom, significa que ela não sabe muita coisa, né? Talvez ela conheça há mais tempo o dono da casa, que morou muito tempo ali. Talvez ele já tenha falado que vai ter que colocar a casa para aluguel de novo, né? Então, talvez seja isso, mas acho que ela não sabe nada a meu respeito. Eu me decidi naquele momento, eu vou responder tudo que ela perguntar. Aí, quando ela perguntou isso, eu falei, meu marido, ele é pastor da Igreja Adventista, ele trabalha aqui na Clínica Vida Natural, que fica aqui em São Roque. Aí ela, clínica do quê? Aí eu falei, nossa, você não conhece? Olha, a Clínica Vida Natural é uma clínica ótima, oferece vários tratamentos para todo tipo de situação. Às vezes a pessoa está muito estressada, às vezes a pessoa tem um câncer, está se recuperando de uma doença muito grave, às vezes tem alguma coisa, porque ali eles fazem tratamentos naturais. E eu fui explicando, né? Os tratamentos naturais, eles têm um efeito sobre todo o organismo. Então, pessoas com problemas diferentes, quando se submetem ao mesmo tratamento, é a mesma receita para curar a mente, para curar o corpo, para curar um problema, às vezes, no coração, que você toma um remédio, o remédio do coração acaba afetando o fígado. Então, quando se faz um tratamento assim, pesado, às vezes você precisa dar uma limpada no organismo para recomeçar o tratamento. Então, vai para lá, passa um tempo, é quase um spa, é uma vida muito gostosa, a comida é maravilhosa. Fui falando, né? Das coisas, e ela explicando, mas o seu marido é pastor numa clínica de saúde? Como assim? Aí eu expliquei para ela que a Igreja Adventista tinha um trabalho muito especial na área da saúde, porque nós entendíamos que o ser humano é um ser completo, que ele não é separado por partes, então a gente precisa tratar nosso físico para ter uma boa vida espiritual, a nossa mente, nosso emocional. A vida espiritual é uma parte desse organismo que é inteiro, também precisa ser trabalhada, por isso que todo mundo tem uma necessidade de adorar alguma coisa, de reverenciar alguma coisa, que é uma necessidade nossa, intrínseca do ser humano, então precisa ser tratado, e o meu marido oferece o tratamento nesse sentido, né, esse amparo. E ela foi, sim, achando tudo muito legal. Era muito legal ver aquela cara de quem estava, assim, primeiro angustiada, depois
aborrecida, porque tinha que ficar ali esperando a criança brincar. E depois, assim, foi mudando, sabe? A feição, foi ficando aquilo muito mais legal. Aí as crianças saíram, foram pro quintal, a gente foi pro quintal também, a gente ia atrás. De onde elas iam brincando, a gente ia atrás. E conversando, e ela perguntava, eu dizia. E que interessante, a conversa fluiu, assim, tão legal, Bruna. Foi indo, e eu toda feliz, né? Muito legal conversar com alguém, ainda mais falar daquelas coisas que eu acho tão motivadora, assim, tão legal. E ela perguntando e eu respondendo. Aí, lá pelas tantas, ela falou assim, nossa, que interessante, eu nunca imaginaria que a Igreja Adventista tinha um trabalho tão bonito, tão legal e tão perto da gente aqui. Eu moro há anos aqui, eu não fiquei sabendo disso. Também, né, o que eu sei da Igreja Adventista? Eu só sei que a Adventista não trabalha no sábado, né? Aliás, eu não entendo isso. Você me explica esse negócio de sábado. Nossa, já foi direta. Que besta! Quando ela perguntou isso, assim, foi só um suspiro e um sorriso que eu dei. Mas, na minha cabeça, parece que o tempo parou e passou tanta coisa, sabe? Eu lembrei daquela minha angústia, eu lembrei daquela oração, eu lembrei que eu queria falar da minha crença, eu lembrei que eu queria tanto dar estudo bíblico, eu lembrei que, assim, normalmente, né, quando a gente vai dar um estudo bíblico, a gente não começa com o sábado, porque a pessoa tem que primeiro entender que a Bíblia é autoridade, primeiro tem que entender o papel de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Você tem todo um processo, né, para que lá na frente ela vai entender o que o sábado tem a ver com todas essas crenças, né? Então, naquela hora eu pensei assim, nunca que eu imaginaria que eu iria responder um assunto desse num primeiro encontro, né? E ao mesmo tempo, me deu um frio assim, eu falei assim, e agora? O que eu digo? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Né? Porque, assim, normalmente, como você vai falar disso mais pra frente, você já tem um vínculo, você já sabe mais ou menos o estilo da pessoa. Tem pessoas que são muito interessadas por profecia, então você tem que dar dados históricos, você tem que mostrar a profecia se cumprindo, o que o sábado tem a ver no cumprimento da profecia, por que ele seria mudado do sábado para o domingo, por que as igrejas cristãs iriam passar a cultuar no domingo e não no sábado, o que isso tem a ver com a volta de Jesus, né? Então, você vai por esse assunto. Agora, tem a maioria dos evangélicos, eles rebatem o sábado porque eles não entendem que Jesus veio para cumprir, inclusive, a lei do sábado, né? Ele diz, eu vim para cumprir a lei. Mas eles falam, não, é uma nova aliança, os mandamentos já não têm validade. Então, a gente tem que entrar nesse ponto, explicar a validade dos mandamentos, né? Explicar que os primeiros cristãos, mesmo depois da morte de Jesus, mesmo depois da ressurreição de Jesus, depois da ascensão de Jesus, depois de toda a orientação que Jesus deu para os primeiros cristãos, eles continuavam guardando o sábado. Amém. Porque essa era uma lei que tinha continuidade, né? Ainda estava valendo. Em vigor. Isso, em vigor. Então, quando ela me perguntou isso, eu falei, e agora? Por qual parte eu vou falar, né? Pode ser minha única oportunidade e eu não conheço o suficiente. Então, nessa fração de segundo, eu falei, Senhor, me ajuda, por onde eu começo? E aí me veio claramente assim, pelo começo. Ok. Então, assim, volta a fita. Ela chegou, né, e falou assim, me explica esse negócio de sábado. Aí eu sorri assim e falei, claro. Então, eu falei, quando o Deus criou o mundo... O sábado é tão libertador, é tão maravilhoso ter um dia da semana para descansar, que quando você vê, entende isso, é tão libertador, é uma bênção. Então a gente fica feliz na oportunidade de falar, de ajudar as pessoas. De falar, olha, Deus, ele deixou esse dia para você descansar, é para o seu bem, é um presente. Isso é tão libertador que eu entendo a sua felicidade, sabe? Eu entendo. Sim. E aí, quando eu falei para ela assim, do começo, né, eu pensei, bom, quando Deus criou o mundo, ele criou tudo para que fosse um mundo ideal para o ser humano. Ele criou o ser humano no 6º dia da criação como a última atividade dele. Quando tudo já estava perfeito para ele, tudo foi criado para ele. E aí, depois que Deus criou o mundo, ele não fez mais nada a não ser separar um tempo
para que ele pudesse interagir com o ser humano. Então, o sábado foi criado por Deus no céu, no Éden, no momento onde tudo era perfeito, para que fosse mais gostoso essa interação com o ser humano. Daí eu comecei a falar para ela que nós fomos criados para sermos relacionais, porque a gente tem uma necessidade no nosso coração que só Deus pode ocupar. É por isso que quando as pessoas negam e não têm a Deus no coração, elas podem procurar felicidade em todas as coisas, que não vão achar que tem um lugar do infinito, tamanho do infinito no nosso coração, que só o infinito consegue preencher. Então, quando eu paro no sábado, quando eu deixo os meus interesses de lado, quando eu dedico tempo para cuidar da criação, natureza, os animais, as outras pessoas, quando eu cuido da criação de Deus, eu reconheço esse Deus como Criador e como meu Deus. Amém. E é quando eu faço isso, né, que eu reconheço que eu tenho valor, que eu reconheço a minha origem, que quando a gente sabe da origem, de onde vem, a gente consegue projetar isso lá para frente, a gente consegue ter propósito. Eu falando assim dessas coisas com muita naturalidade, assim, né, falando da criação e do benefício de ter um Deus pessoal presente, que me amou tanto desde o início, que continua me amando, e que é um testemunho para o universo, quando eu paro, de que é esse Deus criador que eu adoro, né? Amém. Ela fez assim, sabe? Eu falava e ela olhava assim, a gente estava no quintal, na grama, as crianças brincando, então, aquele ventinho gostoso nas plantas, sabe? Aquele céu, assim, bem colorido. E ela olhando, assim, pra fora enquanto eu falava, ela imaginando. Aí ela fez assim... Ai, que coisa mais linda! Amém. Nunca que eu imaginei que os adventistas não trabalhavam no sábado por uma razão tão linda e com tanto sentido. Aí eu falei, pois é, né? Aí nessa hora, assim, parece que ela se ligou, sabe? Eu falei assim... Olha, você me desculpa, tá? Que eu não tô com tempo. Foi muito bom conversar com você. Aí ela já foi indo na direção da netinha. Falou, olha, muito legal, viu? Gostei muito. Você me desculpa atrapalhar você. Eu falei, imagina, você pode vir quando quiser. Eu também fiquei muito feliz com a visita surpresa e tal. Aí ela falou o nome dela, falou assim, vamos fulana. A fulana largou as coisinhas, pegou na mão da vovó e foi. Ou seja, ela ficou ali... Ela ficou ali, olha que bênção, ela ficou ali justamente para a avó ouvir o que ela precisava ouvir, e na hora de ir embora, ela foi embora na hora certa. Foi. E assim, bem feliz, contente, bem satisfeita que ela já tinha brincado, já tinha gastado a energia dela, estava bem feliz, sabe? Quando chamou, ela obedeceu e foi. Ela foi assim, eu falei assim, obrigado, Senhor, obrigado por esse momento, por essa experiência. E o que Deus te ensinou com tudo isso, Denise? Ah, pois é. Eu aprendi algumas coisas. Olha, em primeiro lugar. Olha, e eu quero assim, que você fale de mulher para mulher, né? Porque tem muitas mulheres hoje em dia que às vezes vivem essa angústia de querer sair de uma mesmice, às vezes ali, eu fico em casa só cuidando dos meus filhos, eu preciso ser útil para alguma coisa, mas esquece do principal, que é se entregar a Deus. E eu queria que você falasse para mim, para você que está ouvindo, como que foi esse aprendizado, o que você aprendeu, e deixar também um aconselhamento, né, com carinho, com amor para as mulheres, para as pessoas que nos assistem, para elas poderem experimentar também desse testemunho lindo que você viveu. Ok. Eu aprendi algumas coisas nessa situação, mas eu vou ressaltar aqui 3 pontos. O primeiro ponto é que a gente não pode esperar tudo ser perfeito para acontecer. Em primeiro lugar, a gente não é perfeito. Então, não adianta a gente confiar na nossa capacidade, nas coisas que eu posso fazer, porque não vai ser suficiente. Eu tenho que confiar naquele que é perfeito. Amém. Só aí as coisas vão acontecer. Pensa comigo, Bruna. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Uhum. Por que ele não pode usar uma pessoa super, ultra, mega preparada? Nicodemos, por exemplo, né? Uhum. Acho que Deus pode usar várias pessoas, inclusive você, inclusive eu, inclusive nos momentos que eu tô triste, inclusive nos momentos mais tops da minha vida. Deus pode me usar, né?
Mas ele não vai usar porque você merece. Ele não vai usar porque você é a melhor, porque você tem muito a contribuir. Ele Porque não você depende fez de você. Porque você fez bem feito, você fez com carinho. Exatamente. Então, assim, todas essas coisas são boas. A gente tem que se preparar, tem que fazer a nossa parte, tem que buscar o melhor, né? Tem que tentar ser mais carinhoso, mais interessado na pessoa, em vez de interesseiro. Quando a gente faz alguma coisa, a gente fala... Mas não é isso que vai gerar resultado. Esse é o ponto que eu aprendi. Então, você não é perfeito, você não vai conseguir fazer um trabalho perfeito. Você tem que confiar naquele que é perfeito. Esse foi o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado é que tudo tem seu tempo. Não adianta forçar, sabe? Às vezes a gente fica tentando forçar uma situação, quer que seja agora, tem que acontecer agora, porque esse é o meu momento, porque se não for agora nunca mais vai ser e tal. E isso com tudo na vida, né? E eu posso ser bem genérica aqui, ó. Nada forçado é legal. É verdade. Nem carinho forçado é legal. Uhum. Então, nada forçado é legal. Então, não força a barra. Entenda que tudo tem seu tempo, que Deus está no controle de toda a situação, né? Então, pegando um exemplo aqui, às vezes a gente está num problema de relacionamento, pode ser com mulher, pode ser com outro nível de relacionamento, e que a gente já fez tudo que podia, a gente já fez tudo que podia para salvar a pessoa, a gente fez tudo que podia para tentar ser aceito, ou para tentar ter menos conflito, ou o que for, né? Chega um momento que você já não sabe o que fazer, mas é exatamente nesse momento que você não sabe mais o que fazer, que a tua única solução é confiar naquele Amém. que sabe o que fazer, Amém. que tem o controle das coisas. Pode não ser. E o terceiro ponto que eu ressalto é que, assim, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que me preparar. Porque na hora que me foi solicitado, eu tinha que falar do que eu cria, eu tinha que fazer sentido para mim, isso, para eu poder falar, né? Às vezes eu quero uma oportunidade, eu peço para Deus me usar, eu peço para Deus trabalhar, agir através de mim, porque Deus age em mim, através de mim e apesar de mim, né? Em mim, através de mim e apesar de mim. Então, às vezes a gente pede para Deus agir, então, né? E esquece que a gente tem um papel nessa história. A gente não pode só descansar e confiar em Deus, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Amém. Então, a minha parte nessa história foi me preparar, manter minha comunhão, estudar, entender, saber defender o que eu creio, por que eu creio, por que eu faço isso, por que eu não faço isso, né? Por que isso faz sentido para mim? Então, esse é o meu terceiro aprendizado e a terceira dica que eu diria, né? Que a gente tem que saber, tem que se preparar para o que virá. E olha, eu posso te dizer com toda a convicção que a gente tá para viver coisas maravilhosas, Bruna. Amém. A gente tá vivendo num momento assim tão importante do mundo. Amém. O que a gente tem que fazer é se preparar para ele. Amém. A gente tem descrições na Bíblia falando desse momento onde as crianças vão profetizar. Como que a gente está fazendo as nossas crianças profetizarem lá na frente, se a gente não dá a base para elas, se a gente não prepara essas crianças para esses momentos, né? Aprender a defender o que elas creem na linguagem delas, né? Então, a gente vai ter visão, a gente tem condição de passar por tanta coisa importante nesses últimos dias do mundo, sabe? Então, o terceiro ponto para mim eu acho muito importante, que é se preparar. Só que só se preparar não vai fazer sentido, porque esses 3 pontos, eles são interligados. Então, se prepare, sabendo que você não é perfeita, que você não vai ser perfeita, que você vai fazer com o teu jeito. Que se fosse para fazer perfeito, os anjos fariam no teu lugar, só. Mas ele te dá essa oportunidade, sabe? A gente que é mãe, parece que consegue ver com tanta clareza uns ensinos bíblicos na própria casa. Os meus filhos, eles gostam de cozinhar.
Porque esse momento de cozinhar é um momento de interação com a mamãe, é um momento onde eles se sentem cada vez maiores, onde de um dia para o outro eles podem mexer com a faca de um jeito que eles não podiam mexer antes, né? Então, assim, há um desenvolvimento de acordo com a idade, e eles ficam cada vez mais felizes de coisas que eles conquistaram, que eles fizeram. E aí depois, quando fica aquele prato pronto, ele dizer, né, fui eu que fiz. Às vezes ele fala assim, mãe, posta, mãe. Divulga que foi eu que fiz, sabe? Tenho um orgulho, um prazer nisso. Mas se você parar para pensar, seria muito mais fácil eu fazer. Eu faço sim, quer dizer, não sou tão rápida. Mas eu faria mais rápido se eu fizesse sozinha do que assessorando e ensinando uma criança a fazer. E eu acho que Deus faz assim com a gente também, sabe? Ele conseguiria fazer mais rápido. Mas é tão gostoso para nós pais ver a felicidade, a realização daquela criança, assim, fui eu que fiz, que eu acho que Deus quer ver essa alegria na gente também. Eu participei, eu ajudei, eu vi o efeito do que eu falei no rosto dela, eu participei, obrigado, Senhor. Então é um prazer tão grande fazer parte disso, que Deus permite que a gente faça, né? Então, só lembrando, os 3. Não vai ser tudo perfeito. Você tem que se preparar, mas não vai ser tudo perfeito. Aí só vai fazer sentido quando você entender que aquele que é perfeito, que é aquele que tem todo o domínio sobre o tempo, agir num coração disposto, sincero, que está assim à disposição de Deus, né? Amém. Essa Amém. mensagem ficou clara. Foi uma bênção. Foi uma bênção, Denise. Amém, muito obrigada, foi uma bênção. Eu confesso que eu aprendi muito mesmo. A gente tem que sair um pouco do controle e deixar Deus agir, sabe? E não se cobrar tanto a perfeição. Mulher tem um pouco disso, né? Muito obrigada mesmo, de verdade. Que Deus abençoe muito você, sua família, seus filhos. Que vocês continuem sendo uma bênção para sua vizinhança, para os seus vizinhos, e continue se entregando ao Senhor. Muito obrigada. Amém.